O Bolsonaro deve estar nesse momento embaixo de uma cama tremendo de medo junto com o Flávio Bolsonaro, porque a Veja divulgou uma reportagem sobre a investigação concluída a respeito do Adriano da Nóbrega. Sim, o quase sócio do Flávio Bolsonaro, que é a porta para nós entendermos a relação da família Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro. Esse caso causa muito constrangimento para todos os integrantes da família Bolsonaro, que tentam confundir a situação das rachadinhas comparando com o caso do André Janones, que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, mas é a velha tática de confusão dos bolsonaristas. Mas eu quero que você coloque nos comentários, o caso do Janones, da rachadinha dele com a rachadinha do Flávio, eles são comparáveis? Você concorda que o Bolsonaro tá tremendo de medo? Qual que era a relação do Flávio com o Adriano? Se você concorda e acha que o Bolsonaro tá se borrando, deixa o like e se inscreva no canal. A investigação envolvendo a morte do Adriano da Nóbrega finalmente foi concluída, segundo informações da revista Veja. E a investigação, no final, trouxe mais dúvidas do que de fato conclusões. Porque o Adriano da Nóbrega, ele era o miliciano responsável pela milícia Escritório do Crime. E ele tinha uma relação próxima com a família Bolsonaro. Ele se tornou um foragido da polícia e também da justiça lá em 2020. E em fevereiro de 2020 houve uma operação policial muito suspeita e muito estranha que resultou com a morte do Adriano. Porque ele estava cercado pela polícia da Bahia. E os policiais entraram no recinto que ele estava cercado. Não era o procedimento adequado, o procedimento era esperar a rendição, porque não havia o que o Adriano da Nóbrega pudesse fazer. Eles entraram, ocorreram disparos, falaram que o Adriano da Nóbrega também disparou, mas não foram encontrados vestígios de chumbo ou de pólvora nas mãos do Adriano. E disseram que ele deu vários tiros, mas ele era um ótimo atirador e numa distância de menos de 5 metros ele não acertou tiro nenhum. E depois ele foi alvejado por 2 disparos que culminaram com o seu falecimento, dando a entender que foi uma execução e não um combate. Muito estranho, claro. E essa investigação mostra que o Adriano da Nóbrega estava marcado por vários contraventores do Rio de Janeiro, incluindo políticos. Dentro desses políticos, o Wilson Witzel, antigo governador do Rio de Janeiro, que nega qualquer desejo de liquidar o Adriano da Nóbrega. Esse caso, na minha opinião, dificilmente vai ter solução. Muito porque as investigações ocorreram, o grosso delas, né? Porque o Adriano perdeu a vida em 2020, na época que o Bolsonaro era o presidente da República. Isso dá ao Bolsonaro um poder muito grande, ou dava ao Bolsonaro um poder muito grande. Não que ele fosse influenciar diretamente nas investigações, mas é uma investigação que envolve o presidente da República. A gente viu mais ou menos isso acontecer com a PGR. O Augusto Aras, com aquele corpãozinho peludo dele, conseguia matar no peito todas as investigações que poderiam ser abertas com o Bolsonaro e engavetar. A gente não sabe até o momento se havia uma ordem direta do Bolsonaro para proteger o Augusto Aras, mas o Aras protegia o Bolsonaro. Tanto que muitas investigações envolvendo os atos antidemocráticos, o inquérito das fake news, foram tocadas pelo STF para não caírem nas mãos do Aras para que ele não obstruísse as investigações. Agora que o Paulo Gonet virou o PGR, ele está assumindo a responsabilidade sobre os casos. Então, o poder do Bolsonaro dava essa proteção. O que nós temos que entender é a relação desse caso com o caso do André Janones. Na verdade, não tem uma relação direta, né? Mas o André Janones está sendo acusado de rachadinhas e os bolsonaristas, eles querem fazer parecer que o caso do Fabrício Queiroz e do Flávio é igual ao caso do André Janones, mas não. Na época, quando houve todo o escândalo das rachadinhas, que ficou conhecido como escândalo do COAF, o André Siciliano, que era o presidente da ALERJ, que é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, do PT, ele tinha muito mais dinheiro desviado de rachadinha do que o Flávio. Só que esse não é o lance. O crime das rachadinhas não é um crime do colarinho branco no caso do Flávio. Porque 2 contas abastecidas com dinheiro via rachadinha pelo Fabrício Queiroz eram administradas pelo Adriano da Nóbrega. E a esposa e a mãe do Adriano trabalhavam dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro. Então, esse caso das rachadinhas mostrava a ligação direta da família Bolsonaro com o crime organizado do Rio de Janeiro. Eu não estou dizendo que a família Bolsonaro, Bolsonaro ou Flávio, eram os políticos que tinham as maiores e as principais relações com o Adriano da Nóbrega. Não. Mas
eles poderiam ter essas relações, até porque o Flávio tinha negócios em Rio das Pedras, que era o local do Rio de Janeiro administrado ou comandado pelo Adriano da Nóbrega. E por isso, pessoal, que quando o caso Marielle Franco avançava, havia toda um incômodo por parte dos bolsonaristas e também da família Bolsonaro. Não que Bolsonaro tivesse a ver com o caso Marielle Franco, fosse o mandante, não. As pessoas estão falando que tem lá a família do deputado, né, que agora me fugiu o nome, que são os principais suspeitos. Tá? Mas as investigações, elas passam por 3 localidades do Rio de Janeiro. Gardenia Azul, que é onde tinha o Cristiano Girão, que na visão do Adriano da Nóbrega era o mandante do caso Marielle Franco. O Cristiano Girão. Depois, Gardenia Azul, Cidade de Deus e Rio das Pedras. Então, mesmo que o Bolsonaro não tivesse nada a ver, as investigações iriam tropeçar por Rio das Pedras, podendo revelar negócios escusos do Flávio Bolsonaro envolvendo imóveis com a milícia de lá. Essa é a grande questão e o grande medo envolvendo o Bolsonaro e o caso Marielle. Outro problema que nós temos é com acusações muito sérias envolvendo o próprio Palácio do Planalto. Porque durante as investigações, a polícia do Rio de Janeiro interceptou algumas conversas da irmã do Adriano da Nóbrega com outros familiares. E nessas conversas, a irmã do Adriano fala que o Palácio do Planalto, ou seja, o governo Bolsonaro, havia colocado a cabeça do Adriano a prêmio. E isso é muito sério. É muito sério. O presidente da República tem a suspeita de ter mandado tirar a vida de uma pessoa para encobrir delitos da sua família, do seu filho. E toda essa situação só chegou no ponto que chegou por conta do próprio Bolsonaro. Ele permitiu que essa situação chegasse pelo fato de tudo que envolve a Marielle Franco, Adriano da Nóbrega, ser obscuro. Nunca foi feito nada às claras. E por isso existem essas grandes suspeitas envolvendo Bolsonaro, envolvendo Marielle, envolvendo Adriano, envolvendo o Flávio. E é por esse motivo também que a família fica suscetível a ameaças. O ex-sócio do Flávio Bolsonaro, justamente na loja de chocolates da Copenhague, lá no shopping da Barra, que, segundo tudo indica, lavava o dinheiro das rachadinhas, falou que ele poderia destruir o futuro do Flávio Bolsonaro, o futuro político do Flávio Bolsonaro, com as revelações dele. Ele fez ameaças porque ele cobra dívidas do Flávio. É uma situação bastante constrangedora. Muito constrangedora. Porque se ele era sócio da loja de chocolates que lavava dinheiro das rachadinhas, ele sabe alguma coisa. Pelo menos envolvendo o Queiroz, envolvendo o Adriano talvez, sempre paira essa suspeita. Isso é muito sério, porque não é simplesmente um crime de corrupção. É um crime da família Bolsonaro que envolve crime comum. Igual o teu Mário Mota que tirou a vida da esposa. Uma coisa séria. O próprio Queiroz fica flertando também com essas ameaças. Ele fala, me abandonaram, eu não sei nada, mas não deveriam me abandonar. O que ele quer dizer com isso? Ele pede dinheiro. Segundo o Santini, que era o ex-sócio do Flávio, o Flávio dá dinheiro pro Fabrício Queiroz. Pra dar um cala-boca, o próprio Queiroz falou que havia tentando comprar o silêncio dele. É uma situação que, por culpa do próprio Bolsonaro, sempre fica pairando. E infelizmente, talvez, nós não tenhamos a resolução desse caso. O que para o Bolsonaro é muito ruim e também para a nossa sociedade. Porque a gente não fica sabendo o que de fato aconteceu com o Adriano e a relação do Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro. Que eles têm relações? Eles têm. Porque o Adriano da Nóbrega foi homenageado pelo Flávio com uma honraria da Alerj na época que ele estava preso. E o Bolsonaro chamou grupos de extermínios da Bahia para irem para o Rio de Janeiro.